Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O mundo se voltou ao Reino Unido com a série de homenagens à Rainha Elizabeth II, que morreu no dia 8 de setembro na Escócia. A rainha será sepultada na segunda-feira em uma cerimônia privada no Castelo de Windsor. Antes disso, milhares de pessoas fizeram filas intermináveis para se despedir da monarca. A Casa Real informou nesta quinta-feira que o último adeus será fechado para os familiares. O corpo da rainha será sepultado na segunda-feira em uma cerimônia privada no Castelo de Windsor. A morte da monarca aos 96 anos, há apenas uma semana, encerrou o reinado mais longo da história do Reino Unido, 70 anos. O duque de Norfolk, Edward Fitzalan Howard, que prepara o funeral há 2 décadas, explicou que a vida de Elizabeth II merece uma homenagem apropriada. Ela será sepultada na segunda-feira às 7h30 da noite no horário local, em uma cerimônia privada na capela familiar da igreja de St. George, no castelo de Windsor, após o funeral de Estado durante a manhã em Londres. Na sexta-feira, no mesmo horário, seus filhos, liderados pelo primogênito, o rei Charles III, participarão da cerimônia que é conhecida como Vigília dos Príncipes. A rainha descansará nesta capela com seu pai George VI, seu marido Philip de Edimburgo, sua mãe Elizabeth e sua irmã Margaret. Mais de 100 chefes de Estado e de governo e outras personalidades devem comparecer ao funeral do século. Entre eles estão o presidente americano Joe Biden, o brasileiro Jair Bolsonaro, o rei da Espanha Felipe VI e o imperador do Japão Naruhito. A ONU informou que a escravidão moderna aumentou no mundo nos últimos anos, estimulada principalmente pela pandemia. A estimativa é de que quase 50 milhões de pessoas estavam presas a trabalhos ou casamentos forçados no ano passado. A Organização das Nações Unidas tem a meta de erradicar esse problema até 2030. No ano passado, 10 milhões de pessoas a mais estavam em situação de escravidão moderna na comparação com as estimativas mundiais de 2016. Os dados são do relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional para as Migrações, 2 agências da ONU. E o trabalho foi feito em parceria com a ONG Walk Free Foundation. Dos 50 milhões de afetados, 27 milhões e 600 mil eram indivíduos submetidos a trabalhos forçados e 22 milhões de pessoas casadas contra a vontade. As mulheres e as meninas representam mais de 2/3 das pessoas forçadas ao matrimônio. E quase 4 de cada 5 são pessoas que sofrem exploração sexual comercial. A pandemia reforçou a máquina da escravidão moderna sob todas as formas. Os números do relatório mostram que quase 1 de cada 150 pessoas no mundo é vítima de alguma forma de escravidão moderna. Os dados que procedem de informações domiciliares apontam ainda para casos de escravidão não transitórios, ou seja, que duram vários anos. A presidente da Comissão Europeia disse que a União Europeia vai realizar uma profunda reforma no mercado de eletricidade para combater o aumento dos preços da energia no bloco. O plano foi detalhado pela presidente da instituição que homenageou a resistência dos ucranianos à invasão russa. Segundo von der Leyen, é necessário dissociar os preços da eletricidade da influência dominante do gás russo. Para isso, será adotado um teto para os lucros das empresas geradoras de eletricidade de baixo custo, o que permitirá a arrecadação de cerca de 140 bilhões de euros. My dear Olena Zelenska. Vamos redirecionar esses ganhos inesperados para os Estados-membros para que eles possam apoiar famílias e empresas vulneráveis, explicou von der Leyen. Além disso, foi anunciada a criação de um banco público dedicado ao hidrogênio, com investimentos de cerca de 3 bilhões de euros e uma iniciativa para acumular reservas estratégicas de matérias-primas críticas como terras raras e lítio. Von der Leyen também reiterou que a solidariedade da Europa com a Ucrânia permanecerá inabalável.
E a Alemanha se prepara para entrar em recessão no próximo inverno do hemisfério norte, devido ao forte impacto da crise de energia nas casas e empresas. Com a interrupção do fornecimento de gás russo, o país terá desafios no próximo inverno. O Instituto IFO informou que as reduções no fornecimento de gás pela Rússia durante o verão e os aumentos drásticos nos preços têm provocado estragos na economia. A agência reduziu a previsão de crescimento feita em junho em 4 pontos percentuais e agora projeta uma queda de 0,3% do PIB em 2023. É o primeiro instituto alemão a prever uma queda do PIB no ano que vem. No domingo, o presidente do Banco Central alemão, Joachim Nagel, divulgou uma previsão parecida e declarou que uma recessão era possível já no final deste ano. A inflação deve chegar a 9,3% no próximo ano, depois de atingir 8,1% em 2022. A invasão russa da Ucrânia e as sanções impostas pela União Europeia a Moscou fizeram com que a gigante russa Gazprom reduzisse drasticamente as entregas de gás para a Alemanha. O país é altamente dependente do gás russo e agora precisa procurar outros fornecedores muito mais caros. Nos Estados Unidos, a inflação voltou a desacelerar no mês de agosto. O motivo foi a queda do preço da gasolina, mas ainda assim permanece muito alta, principalmente devido aos alimentos. A inflação desacelerou em agosto a 8,3% na base anual, contra 8,5% de julho. Os preços sobem há 1 ano e meio nos Estados Unidos e afetam os bolsos das famílias. Após os dados desta terça-feira, o presidente Joe Biden estimou que é preciso mais tempo e determinação para controlar os preços, apesar de ter alcançado progressos, segundo ele. Biden, que fez da inflação sua prioridade econômica, atravessa 2 meses cruciais antes das eleições de meio mandato em novembro. Embora a inflação tenha desacelerado, os números vieram acima do esperado pelos analistas. O mercado voltou a apostar que o Banco Central americano vai aumentar com mais força os juros, o que é ruim para as bolsas. Os principais índices de ações em Nova York fecharam em forte queda nesta terça-feira. E olha só, no Líbano, uma mulher armada invadiu uma agência bancária para retirar o próprio dinheiro da conta que estava bloqueada. O motivo para que ela cometesse esse crime é o que mais chama a atenção. Vamos ver. Durante a ação, a mulher que estava armada manteve clientes e funcionários do banco como reféns. Segundo autoridades, a agência permaneceu fechada por cerca de 1 hora, até que a mulher conseguisse retirar boa parte do dinheiro de sua própria conta, cerca de 13 mil dólares, que estavam retidos no banco. De acordo com autoridades, um grupo de ativistas também estava no local, que acabaram invadindo outros departamentos do banco fazendo ameaças. Segundo relatos de familiares da mulher, o dinheiro recuperado por ela seria usado no tratamento de câncer da irmã. Essa foi a segunda ocorrência desse tipo no Líbano em menos de um mês. No começo de agosto, um homem invadiu uma instituição bancária para retirar seus próprios fundos com o objetivo de financiar o tratamento do pai doente. Os bancos do Líbano bloquearam as contas da maioria da população desde que uma crise financeira começou há 3 anos, deixando grande parte dos cidadãos sem conseguir pagar as contas básicas. O banco suíço UBS elogiou a política monetária do Brasil e prevê um recuo ainda maior da inflação. A instituição financeira avalia que a inflação brasileira vai perder força antes que outros países. Após figurar como uma das inflações mais altas do mundo nos últimos meses, o Brasil vai reverter o cenário de alta dos preços antes que outros países. A avaliação foi apresentada em um relatório do Banco Suíço UBS. De acordo com um artigo intitulado De Patinho Feio a Cisne, o Brasil tende a voltar à parte inferior do ranking global nos próximos meses. Apesar da previsão de queda na vanguarda mundial, o banco reforça que o núcleo da inflação no Brasil não terá muita desaceleração, com uma alta ainda prevista para os preços do setor de serviços. Segundo o relatório, uma parte razoável da aceleração da inflação de serviços será diretamente ligada a um efeito rebote do período inicial da pandemia. Na análise com 14 países, o banco reforça que o Brasil teve a 11ª maior inflação no período compreendido entre março de 2021 e janeiro de 2022.
A inflação foi mais rápida e volátil no Brasil do que nas outras 3 economias no segundo semestre de 2021 e agora é esperado que a inflação brasileira seja menor do que as demais. O Google e a Meta tiveram que pagar uma multa recorde na Coreia do Sul. O país acusa as empresas de usarem sem consentimento informações privadas para fins publicitários. Segundo a Comissão de Proteção de Informação Pessoal, as investigações sobre os 2 gigantes da tecnologia americanos revelaram que eles coletaram e analisaram dados de seus usuários, monitorando o uso que faziam de sites e aplicativos. O órgão indicou que os dados foram usados para induzir os interesses dos usuários e para publicidade personalizada online. A comissão destacou que nem Google nem Meta informaram claramente aos usuários sul-coreanos sobre essas práticas ou solicitaram previamente o seu consentimento. O Google foi multado com o equivalente a quase 50 milhões de dólares ou mais de 250 milhões de reais. Já a Meta terá que pagar 22 milhões de dólares, equivalente a cerca de 113 milhões de reais. Em nota, a comissão indicou que esta é a maior multa por violação da Ata de Proteção da Informação Pessoal. A Agência Europeia de Medicamentos, EMA, aprovou uma vacina da Pfizer-BioNTech visando especificamente as subvariantes BA4 e BA5 da Omicron. A entidade declarou que o Comitê de Medicamentos para o Uso Humano, da EMA, recomendou a autorização de uma vacina bivalente adaptada visando as subvariantes BA.4 e BA.5 da Omicron, além da cepa original do coronavírus. Este imunizante é uma versão nova e mais eficaz, de acordo com a EMA, da vacina Comirnaty da Pfizer-BioNTech. Ele se destina a pessoas com 12 anos de idade ou mais que tenham recebido pelo menos uma vacina contra a Covid-19. A recomendação do comitê vai ser encaminhada à Comissão Europeia, que tomará a decisão final. A EMA alertou no início deste mês que novas variantes do coronavírus podem aparecer neste inverno, embora tenha dito que as vacinas vão proteger a população contra formas graves da doença. E agora uma notícia que tenho certeza que todos quiseram muito ouvir e nós noticiarmos. O fim da pandemia de coronavírus está próximo. O anúncio foi feito pela Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS comparou a situação atual a uma maratona. Ele disse que o mundo está bem próximo da linha de chegada e, por isso, não pode parar de correr. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou nesta quarta-feira que o fim da pandemia está em vista. Ele pediu, no entanto, que governos acelerem as ações para evitar que a oportunidade de controlar a Covid-19 seja perdida. Em coletiva de imprensa, Tedros explicou que, na semana passada, o número de casos de coronavírus caiu ao menor nível desde março de 2020. A avaliação dele é que nunca houve uma posição melhor para acabar com a pandemia como a atual. Tedros comparou a situação de agora com a reta final de uma maratona. Abre aspas, podemos ver a linha de chegada, estamos em uma posição vencedora. Mas agora é o pior momento para parar de correr, fecha aspas. O diretor da OMS incentivou os países a vacinarem toda a população com maiores riscos associados à doença e a manterem as estratégias de testagem e sequenciamento do vírus. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.